Eu quero falar com vocês e eu quero meditar sobre Davi, a história de Davi. E os nomes dos filhos de Davi nos ajudam a entender um pouco da história dele, um pouco das vitórias, das derrotas e do caminho de maturidade que Davi teve que passar, e ele passou. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em 2 Samuel, capítulo 5, de 2 Samuel. Se você está sem Bíblia, pode colar do irmão do lado. Tá? Primeiro você dá aquela disfarçadinha de lado assim, aí você chega mais perto. E se você vê que alguém está meio tímido perto de você, sem Bíblia, chegue perto dessa pessoa, abre a sua Bíblia, para que ele, ao você folhear a palavra de Deus, não só agora no começo, mas durante todo o culto, você possa compartilhar da palavra de Deus. E se o seu marido esqueceu, diga para ele, traga a sua Bíblia. Se a sua esposa esqueceu, diga, traga a sua Bíblia. Tá? Cada um tem que ter a sua Bíblia, ali com as suas anotações, com aquilo que Deus falou para você, aquilo que você sublinhou. A palavra de Deus, a gente tem que usar, manusear. Está sempre com ela pronta. 2 Samuel capítulo 5, Davi já tinha sido ungido rei. Primeiro ele foi ungido lá quando ele era jovenzinho, depois passou por uma outra unção e aqui ele já tinha sido ungido e já estava no reinado. Já tinha assumido de fato o reinado. E aí ele está em Jerusalém, Davi em Jerusalém. Vamos ler o versículo 13, o versículo 14, 15 e 16. No esboço só está o versículo 16, que é onde eu vou focar, mas vamos ler aqui o 14, 15 e 16. Estes são os nomes do que lhes nasceram ali, os filhos de Davi: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Gostaram desses nomes? Aqueles que estão pensando em engravidar, né, os que vão ter filho logo. Fábio aí vive, né, daqui a um tempo, né, logo aparece aí, quem sabe aí uma sugestão de nome, né? Tá aqui uma boa lista de nomes. Eu conheço aqui desses nomes, eu conheço Elifelete, um grande amigo meu de adolescência. Quem mais? Salomão eu não conheço. Não, só conheço aqui desses nomes uma pessoa com o nome de Elifelete. Você conhece alguém que tem algum desses nomes aqui? Aqui o Natã, é verdade. Na verdade eu conheço o Natã também, não tinha lembrado, Natã. Mas deve ter alguém aí com alguns desses nomes aqui. Nome, ele tem um significado muito profundo na Bíblia. Nome, ele carregava em si algo muito especial. Quando você nominava alguém, quando você dava nome, o ato de nomear alguém, na cultura hebraica tinha um sentido muito forte. Você colocava um sentido, você colocava uma história. Os nomes muitas vezes representavam um momento de experiência dos pais. O momento que os pais estavam vivendo. Outras vezes, esses nomes, ao nomear um filho, eles queriam transmitir uma palavra profética àquele filho, uma bênção especial àquele filho. Ou talvez representar algo que estivesse acontecendo na família. Nome reflete também um pouco dos pais. Talvez era um momento de gratidão naquela família, e a família dava um nome especial em gratidão a Deus àqueles filhos. Eu já vi nomes bem diferentes, tanto no Brasil quanto fora. Eu tive uma experiência em Moçambique muito interessante. As pessoas ali, hoje isso tem mudado nos centros urbanos, mas mais para o interior de Moçambique, eles dão um nome realmente de acordo com a experiência. E eu conheci uma irmã que se chamava Irmã Miséria. Triste, né? E eu lembro da missionária que estava trabalhando com essa irmã recém-convertida para mudar o nome dela. E trabalhando para mudar não somente o nome como as pessoas a chamavam, mas para mudar na mente dela. Porque eles deram o nome num momento de os pais deram esse nome num momento de muita miséria na família. E chamaram a sua filha de Miséria. Conheci a irmã Rainha,
que realmente assumiu esse nome ali em Moçambique, e ela se vestia como uma rainha africana. Essa mulher, você encontrava ela pela rua, com aqueles vestidos longos, daquelas rainhas de tribos africanas, não tinha como não parasse para ver, e ela assumiu o nome dela, e se comportava como uma rainha, a irmã rainha, e tantos outros nomes ali que a gente viu, e era um desafio, principalmente para os nomes que carregavam em si algum aspecto negativo, desafio para os missionários para trabalharem nessas pessoas uma nova identidade em Cristo. E para que elas não assumissem o significado daquele nome na vida delas. No Brasil também tem nomes muito curiosos. Eu fui para a internet para tentar descobrir alguns nomes. Vocês já devem ter visto. Eu descobri coisas interessantes aqui. Por exemplo, o nome da pessoa que é Antônio Manso Pacífico Sossegado. Interessante, né? Você vê que é uma pessoa que carrega realmente em si tudo que tem de mais tranquilo, calmo. Também tinha o Bem-vindo Viola. Descobri ali na internet. O Bananeira também, o seu Bananeira. O Janeiro, Fevereiro, de Março e Abril. O quadrimestre realmente todo representado. O Aeronauta Barata. Tinha também o Benedito Camurça Aveludado. O pai deveria ser alfaiate ou a mãe costureira, gostava de tecidos, alguma coisa assim. Manganésfero Nacional. Talvez o pai trabalhasse com produtos químicos, não sei, alguma coisa. Olha, esse aqui é muito romântico. Produto do amor conjugal, de Manchá e Maribel. Bom, né? E também alguém que talvez teve contato com poesia ou filósofo, sei lá, Vitor Hugo Toca Gaita. E tinha muitos outros nomes lá. Entre lá e coloque nomes diferentes, nomes engraçados. E alguém se deu o trabalho de procurar isso nos cartórios e descobriu. E os cartorários antigamente registravam realmente, né, o que a pessoa pedisse. Hoje em dia, eles já questionam. E tem até um dispositivo legal para, de repente, você mudar o nome se aquele nome se torna motivo de piada ou pejorativo para você. A nós, seres humanos, lá no início da criação, Adão e Eva teve o desafio dado por Deus de nomear tudo. Dar nome aos animais, dar nome a tudo que fora criado. Isso foi dado como responsabilidade ao ser humano. E esse nomear carregava uma responsabilidade muito grande. Deus deu essa responsabilidade aos primeiros seres humanos ali, de dar nome a tudo que existia. Davi aqui conta um pouco da história dele, dando nome aos seus filhos. Por exemplo, Samua quer dizer fama, que é o primeiro nome que a gente leu. A gente encontra em Números, Neemias também, esse nome sendo repetido. Sobabe quer dizer restaurado. Sobabe, restaurado, liberto. Natã, uma das interpretações que eu encontrei é Ele deu, Deus nos deu. Foi assim que vocês perceberam na época? Olha aí. Natã, dado por Deus, Ele nos deu. Salomão, uma interpretação seria prosperidade. Ibar, né, que soa estranho, mas Ele deu, Ele também nos deu. Deus escolheu. Elisua, Deus é salvação. Toda vez que você ver Eli na frente, Eli em hebraico é a palavra que significa Deus. Então Elisua, Deus é salvação. Nefeg, renovo. E Jafia, brilhando. E aí os três últimos nomes, que representa muito forte o que Davi cria, e o Deus que Davi acreditava e cria, que é Elisama, Eliada e Elifelete, significam: Elisama, Deus ouve. Eliada, Deus conhece. E Elifelete, Deus salva, liberta. Vamos dizer esses nomes? Elisama, Deus ouve. Vamos de novo? Elisama, Deus ouve. Eliada, Deus conhece. Elifelete, Deus salva, Deus liberta. É esse Deus que Davi tinha uma experiência profunda com ele. Que todas as suas vitórias, todos os seus desafios, são representados através desses nomes que ele deu aos seus filhos. Elisama, Deus nos ouve. Deus me ouve. Quando nasce
esse filho de Davi, quando chegam para ele e perguntam: que nome nós vamos dar? Como você vai chamar o seu filho? Ele provavelmente deve ter dito isso: chame ele de Elisama. Deus ouve. A experiência desse homem, de um relacionamento com um Deus que ouvia ele, de um Deus que estava presente, que estava atento aos clamores de Davi, que estava atento àquilo que Davi pedia, que estava atento àquilo que Davi falava. Davi, ainda jovem, falava com Deus. A gente sabe que ele, pastoreando as ovelhas, ele falava com Deus. Deus ouviu Davi quando ele estava no campo apacentando as ovelhas. Deus ouviu Davi quando ele estava fugindo pelos desertos, quando ele fugia de Saul, quando Saul perseguia ele. E nos desertos, nos esconderijos, Deus ouviu Davi. Deus ouviu Davi quando ele se refugiou. Lembra onde? Na caverna de Adulão. Naquele lugar onde as pessoas que eram marginalizadas, as pessoas que estavam discriminadas, estavam ali escondidas. Quando Davi se esconde ali naquela caverna, Deus ouviu Davi. Deus ouve, Deus me ouve. Deus ouve cada palavra nossa. Deus ouve cada choro nosso. A palavra diz que não só ouve as nossas lágrimas, mas os nossos choros, mas Ele recolhe as nossas lágrimas. É isso que o salmista diz, nessa experiência de saber que Deus ouve. Quantos desertos Davi teve que passar? Quantas lutas ele teve que passar? A palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. E nem os ouvidos de Deus estão doentes, é o que quer dizer essa palavra, para que Ele não possa ouvir o nosso clamor. Deus ouve. Você tem tido essa experiência de falar com Deus, e de ao falar com Deus, saber que Ele está ouvindo, que Ele está próximo, que Ele está junto de você? Vem à sua memória algum momento na sua vida que você passou por uma experiência que você teve que clamar ao Senhor, que você teve que pedir, e de repente, parecendo que você estava sozinha, que você estava sozinho, de repente uma paz veio sobre o seu coração, e você percebeu que Deus estava ali, do seu lado, que Deus estava junto de você. Eu lembro quando a nossa primeira gravidez foi interrompida, e a gente estava viajando, estava muito longe, e eu lembro da primeira vez que a gente ouve a notícia, né, quando fez o exame e soube que a gravidez tinha sido interrompida, eu não acreditei, eu não quis acreditar. E foi uma noite de clamor, foi uma noite de choro. E a Pri dormiu, mas eu não consegui dormir. Eu fui para uma sala daquele lugar que a gente estava ali em outra cidade, e eu durante a noite clamei, eu chorava, eu perguntava, e eu questionava Deus, e eu chorava. E depois de algumas horas, nesse pranto, nesse questionamento, naquela indignação, como hoje nós ouvimos sobre o luto, né, hoje de manhã, a raiva e tantas coisas que passam pela gente, depois de um bom tempo naquela situação, Deus colocou no meu coração uma paz, e a presença de Deus tomou aquele lugar. A presença do Senhor tomou aquele lugar. Eu pude levantar, confiando, e voltei a dormir. A minha expectativa era de um milagre, que aquele exame tivesse errado, que aquelas máquinas daquela cidade que nós estávamos, que eu vi tão antigas, depois eu liguei para o Dr. Justenir, e a gente falava que era, nossa, isso aqui deve estar errado, que tivesse errado, e que no outro dia a gente fosse para uma outra clínica e desse tudo diferente, ou que Deus ressuscitasse, pois nosso Deus ressuscita, Jesus ressuscita. Mas eu senti Deus ouvindo. Eu senti Deus ouvindo a minha oração naquela madrugada. E fui dormir. No outro dia de manhã nós fomos para uma outra clínica e realmente confirmou que aquela gravidez tinha sido interrompida. Mas eu senti que Deus me ouviu.
E se Deus me ouviu, Ele sabia o que era melhor, o que deveria acontecer, e Ele estava conduzindo a minha vida. E no outro dia eu pude correr atrás de médicos, atrás de todo o processo que tem que acontecer numa situação dessa, atrás do retorno para o Brasil naquele momento, com uma paz que excede todo entendimento. Mas essa paz só veio pela confiança e pela segurança que Deus ouve. Pois Ele nos ouve. Os ouvidos de Deus estão atentos. Ele tem ouvido você todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Eu não estava sozinho naquela madrugada, naquela sala, chorando, clamando, questionando. Deus estava comigo. E eu creio mais que Jesus, naquele momento, estava chorando comigo. E que naquele momento Jesus estava trabalhando na minha vida como trabalhou. E hoje eu já pude perceber o que Deus fez naquele momento. Naquele momento Deus estava ressuscitando vida em mim, através daquele momento de luta e de luto. De luta com o Senhor e de luto diante da perda, diante de toda aquela experiência. Uma das maiores carências da alma humana, uma das maiores carências do ser humano é a carência de alguém que lhe ouça. Alguém que pare e que lhe ouça. O Ministério Celebrando a Recuperação, que o pastor Samuel Mitch está envolvido e tem uma equipe envolvida, o Ministério de Aconselhamento tem esse grande desafio. Ouvir, somente ouvir muitas vezes. Às vezes nós somos ansiosos em dar resposta, né? Nós somos ansiosos em dar soluções para as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas querem serem ouvidas. Mas sabe, aqui nessa sua ansiedade de querer ser ouvida, de querer ser ouvido, o primeiro que quer que você fale é Jesus. O primeiro que quer se encontrar com você e quer que você abra a sua boca e fale é Jesus. O primeiro que quer ouvir as suas angústias, os seus anseios, que quer ouvir a sua raiva, a sua indignação, é Jesus. Fale com Ele. Abra a sua boca e diga para Ele. Talvez você vai ter que entrar dentro do carro, como eu já fiz algumas vezes no estacionamento. Ou talvez parar numa rua e você vai ter que ir ali falar, porque você sabe que é o único lugar que ninguém vai te ouvir e que você vai poder ter liberdade de falar tudo para Deus. Mas saiba que Ele vai te ouvir. Talvez dentro do carro, no estacionamento da sua casa, talvez dentro do quarto, talvez numa sala da empresa que ninguém usa, talvez num banheiro da empresa, como eu já fiz quando era adolescente, e era o lugar que eu ia lá, um banheiro abandonado, e lá eu buscava Deus, e lá eu podia chorar, e clamar, e questionar, e dizer, eu não sei aonde vai ser, mas encontre esse lugar secreto, como Jesus mesmo disse, entre no teu quarto, e em secreto, fale com o Senhor, que em secreto te vê, e te ouve. As pessoas vivem essa carência de alguém que lhe ouça. O desafio nosso como igreja, na vida discipular, nesse desafio nosso da caminhada discipular é muito grande nessa área. Caminhar com alguém que nos ouça. Você que é coordenador de célula, você tem os seus discípulos, que são os seus supervisores. Você já parou com o seu supervisor de célula só para ouvi-lo? Só para fazer perguntas chaves, perguntas que você orou antes e diz, Deus me dá as perguntas certas, para que eu ouça os meus discípulos supervisores de célula? Em vez de você sentar com ele só para falar da multiplicação, só para falar sobre desafios que tem, só para falar de tantas outras coisas, parar para ouvi-lo. Você supervisor de célula, que tem os seus discípulos, que são líderes de célula, você já sentou com os seus discípulos só para ouvi-los? Eu tenho tido uma caminhada discipular com alguns discípulos, e a gente agora está num nível dessa caminhada discipular que a gente vai ter que mudar de lugar. Eu tive uma experiência esses dias que no restaurante não dá, porque eu sentia que ele queria falar. E a gente sempre tem se encontrado nessa caminhada discipular, geralmente no almoço ou no café da manhã em alguns restaurantes. E ali o Espírito Santo já me incomodou e disse, olha, eu acho que é algum outro lugar que nós vamos ter que nos encontrar. Porque ele precisa falar. Vai ter que voltar para o gabinete. Eu queria deixar mais informal, que não fosse no gabinete, mas eu acho que eu vou ter que voltar. Ou marcar algum lugar diferente.
talvez caminhando num parque, para que ele fale. E eu segure a minha ansiedade de querer dar alguma solução, de querer dar alguma estratégia. E ouça, e somente ouça. Você tem um discípulo na sua célula, alguém que você caminha na sua célula? Você que é vice-líder de célula, você tem um discípulo que você está investindo na vida dele, que você ora por ele toda semana? Nós temos como igreja esse grande desafio de aprender a ouvir. Vida na vida. Começar ouvindo. Deus faz isso conosco. Deus é Pai perfeito, que desce até a nossa condição. Eu percebo isso no Samuelzinho, no meu filho. Quando eu converso com ele de cima para baixo, e eu ouço ele de cima para baixo, é uma coisa. Mas quando eu me abaixo, quando eu sento no chão, e eu olho para ele, e eu converso com ele, muda tudo. Muda tudo. Quando eu tenho que corrigi-lo, exortá-lo, e eu sento no chão, e eu olho nos olhos dele, e eu peço para que ele olhe nos meus olhos, e ele não olha, porque ele sabe que ele fez alguma coisa errada. E eu digo, Samuelzinho, olha para mim. E ele fica olhando para o lado. Olha para o papai tem algo importante para dizer. E ele fica olhando para o lado. Olha, Samuel. Ele não olha, eu tenho que ter paciência. Olha, Samuel. Aí, de repente, ele olha. Aí eu digo para ele o que está acontecendo. E ele entende, ele obedece. Deus faz muito mais que isso com a gente. Jesus desceu da condição dele de glória, de honra, de todo-poderoso, de Senhor de todas as coisas, para ouvir a cada um de nós. Deus está te ouvindo. Mesmo que você pareça que esteja numa caverna, sozinho, Deus está te ouvindo. A todo momento que um servo fiel se põe a orar, o Senhor inclina seus ouvidos a ouvir. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Ele nos ouve. Davi escreveu no Salmo 40, versículo 1, Davi diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmo 34,15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus ouve, Ele ama, Deus ama, ouve, Ele ama, Deus ouve. Você pode dizer isso? Deus me ouve? Vamos dizer? Deus me ouve. Vamos dizer mais uma vez? Deus me ouve. Aí tem um outro nome, de um outro filho, que mostra essa fé de Davi. Eliada. Deus conhece. Deus conhece. Vamos dizer? Eliada, Deus conhece. Mais uma vez, Eliada, Deus conhece. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Davi sabia que Deus ouvia suas orações, mas também o conhecia por dentro. Conhecia as motivações do seu coração, conhecia as intenções do seu coração. Davi sabia disso já lá atrás, quando ele foi escolhido para ser ungido como rei. Quando Samuel vai ao encontro daqueles jovens e de repente Davi é escolhido, Davi percebeu naquele momento, daquela escolha, que ele é escolhido como rei, que ele é ungido como rei, que Davi foi escolhido porque Deus não vê como os homens veem, Deus não vê pela aparência, mas o profeta disse lá, Deus vê o coração. E ali Davi teve essa primeira experiência de alguém que sabe que Deus conhece. E esse conhecer é no sentido de intimidade, não é um conhecer no aspecto cognitivo, de um conhecimento abstrato, de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento de afetividade, de proximidade, um conhecimento de ligação, de comunhão, de alguém que sonda os nossos corações.
É outra necessidade da alma humana, ser conhecida na sua integralidade, naquilo que você é de fato. Como é difícil a gente ser mal entendido. Como é difícil a gente ser mal interpretado, não é isso? Como isso é complicado, ser julgado precipitadamente. Quando de repente por um lapso, por um pecado, por algo que você faz, que não é você, mas você cedeu à tentação, você cedeu a uma pressão, você deu lado ao inimigo em algum aspecto e você cai, e de repente a sua vida inteira é julgada por aquilo. Ou de repente, nada disso aconteceu. Mas algo mal interpretado faz com que você seja julgado precipitadamente. Como é difícil isso? Sem direito de se explicar, e você é injustiçado. Mas tem alguém que nos conhece, tem alguém que me conhece, tem alguém que sabe as minhas limitações, tem alguém que sabe o meu potencial, tem alguém que sabe as minhas fraquezas, que sabe as suas fraquezas, que sabe as suas dores, que sabe as suas faltas. O pastor Renato passou junto comigo por uma experiência na minha vida que não foi nada agradável. Nós éramos alunos juntos na faculdade teológica. E eu pisei na bola numa situação ali na faculdade teológica. Questão de relacionamento. E eu era um pouco altivo, assim, porque eu julgava que ninguém tinha o que dizer de mim. E ninguém tinha que falar de mim. Ah, tem alguém rindo ali também que sabe disso ali. Ó. E Deus permitiu uma situação que fez eu pisar na bola. E aquilo arrebentou comigo. Me jogou para o fundo do poço. Porque eu tinha vergonha de entrar na faculdade teológica. Eu disse, Deus, tudo aquilo que, entre aspas, né, eu dizia, eu construí, né, que as pessoas me admiravam, como aluno, como líder, de repente tudo foi para o buraco. E eu lembro do pastor, que era pastor da Igreja Batista da Alameda, pastor Mauro Clementino, que me aconselhou naquele período e me segurou também para que e me bateu bastante, me deu umas chicotadas, né? Me disciplinou. E ele dizia, Marcos, quem você é não é isso. Quem você é na sua essência não é isso. Por isso volte-se para o Senhor, se coloque diante dEle, porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele conhece as intenções do seu coração. E aquelas palavras me deram forças para caminhar. E não aconteceu nada grave, mas o peso que a gente traz sobre nós, o peso que nós trazemos sobre nós, de preocupação com o que os outros pensam da gente, antes do que Deus pensa de nós, traz um peso gigante sobre as nossas costas. Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente, e Deus conhece o teu futuro. E Ele sabe que você está aqui nessa noite, porque o seu coração tem se direcionado para Ele. O teu coração tem se quebrantado, tem buscado a face dEle. E é Ele que está planejando, e é Ele que está fazendo o seu futuro. De bênção, de vitória, no nome dEle. Salmo 139, de 1 a 5 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, de 1 a 5. Deus conhece as nossas intenções. Ele conhece as nossas incoerências. Ele sabe quais são as minhas incoerências. É Ele que, quando eu chego na presença dEle em oração, no meu tempo a sós com Ele, Ele traz à minha memória coisas que eu digo, Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu agi assim. E eu me surpreendo comigo mesmo.
E eu sou obrigado a dizer, como Paulo diz, quem me livrará dessa natureza de morte? E eu sou obrigado a dizer, como Paulo mesmo disse, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que precisa ser derramada sobre mim. Você tem tido essa experiência com o Senhor, a sós com Ele, a tua vida de tempo a sós com o Senhor, diária, de dizer, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, som das minhas motivações. Senhor, por que eu estou envolvido nisso? Senhor, por que eu estou envolvido nesse ministério? Senhor, por que eu sou envolvido nessa liderança? Senhor, por que eu estou envolvido nessa viagem missionária? Por que eu fui nessa viagem missionária? Senhor, por que eu estou envolvido? Quais são as motivações do meu coração? Quais são as intenções do meu coração? Põe em mim intenções puras, que vêm do Senhor. Motivações que vêm do Senhor, para eu fazer diferença. Ele conhece e Ele transforma. O Senhor conhece as nossas dores, quando a gente tem aquela sensação de estar sozinho, em um deserto. É Ele que está conosco, está junto, porque Ele sabe o que é a dor. Jesus sabe o que é a dor, Jesus sabe a dor que você está passando, porque Ele foi homem de dores, a palavra de Deus diz, como nós. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe qual é a consequência do pecado, embora Ele não tenha pecado. Mas Jesus sabe porque Ele veio habitar entre nós, e Ele sentiu o cheiro do pecado. E o cheiro do pecado é cheiro de morte. E Jesus teve compaixão de vidas, e foi tão apaixonado por vidas, ao ponto de dar a vida dele na cruz, porque Ele viu e sentiu o cheiro de morte, que é o cheiro do pecado. E Ele sabe o que é a dor do pecado, porque Ele viu isso na vida de pessoas. E porque Ele na cruz recebeu sobre Ele todos os pecados, os meus pecados, junto com os seus pecados, junto com os pecados de toda a humanidade. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a sua dor do pecado quando você peca, quando você está em pecado e você percebe o peso que é isso. Por isso, por conhecer, Ele sabe e é Ele que pode te perdoar. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ele pode dar a mão e nos levantar. E é Ele mesmo que pode dizer, bate e a porta vai se abrir. É Ele mesmo que disse, peça e você vai receber. Porque Ele conhece. E Ele conhece de experiência, de ter vivido cada situação dessa. Salmo 33, 18, o salmista diz, 33, 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus conhece as nossas ações. Salmo 38, 3, de 3 a 11 diz, não há saúde nos meus ossos, quando Davi está em pecado, e na consciência do seu pecado, ele percebe no seu corpo as dores daquele que sabe o que é o pecado. E ele sente as dores no seu corpo, somatizado, o peso do pecado nele. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e suporam por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não Te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Alguém que conhece a Deus, alguém que caminha com Deus, quando o pecado vem, é isso que o pecado causa. Você já teve essa sensação? Se o pecado para você não causa impacto nenhum, eu diria, fale com o Senhor urgente. Abra seu coração diante dEle, porque Ele está te ouvindo. E peça para que Ele te dê um coração ensinável. Porque o pecado provoca isso em nós. E é por isso que a gente deve fugir do pecado. Ele pode vir, ele pode arrombar portas, ele pode derrubar paredes,
mas nós não nos acostumamos com Ele. Mas é Deus que conhece quando Ele vem. E quando a gente cede, e quando vem tudo isso sobre nós. E é Ele que nos purifica. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É o Senhor que faz isso. Ele conhece cada detalhe nosso. Ele conhece tudo sobre nós. Ele coloca pessoas perto de nós para que nós possamos compartilhar e confessar também a pessoas. Davi sofreu tudo isso enquanto ele guardou dentro de si. Até que o profeta chega para ele e diz, você pecou. E o profeta conta aquela história da ovelhinha. E Davi confessa o seu pecado. Nós somos corpo, igreja, e nós precisamos ter pessoas perto de nós para que a gente caminhe junto. E para que a gente cumpra um nível de profundidade maior da vida discipular, que está lá em Tiago, que diz, confessem os seus pecados uns aos outros, não para ser perdoado, porque o perdão vem pelo sangue de Jesus quando nós confessamos a Deus, mas para sermos curados. E a oração do justo é poderosa. Compartilhar, viver uns aos outros, viver essa intimidade. Deus conhecia a essência de Davi, como Ele conhece a sua essência, como Ele conhece a minha essência. E um outro filho que nos ensina muito, um outro nome que nos ensina muito é Elifelete. Esse que eu falei, que eu tinha um amigo com esse nome. Significa Deus liberta, Deus salva. Você pode dizer isso? Elifelete, Deus liberta? Vamos lá? Elifelete, Deus liberta. Ele traz salvação, Ele traz libertação. Aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos prende, aquilo que nos arrasta como escravo, Deus traz libertação para nós. Ele traz salvação a cada um de nós. A palavra no Salmo 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. O Senhor traz isso, traz cura, traz salvação, traz libertação. Hoje no início do culto eu estava conversando com a irmã Rita, que passou por uma experiência de cura na vida dela. Uma experiência de luta, né? Luta contra um câncer, algo que mexeu com a família, que mexeu com toda a família. Eu conheci a irmã Rita nesse início de ano, aqui desse lado, com a família, conhecendo a igreja, recém-chegada na nossa igreja, está na célula de Janira, né? E de repente, lá no mês de maio, ela tem uma notícia de um câncer. Mas ela experimentou cura, salvação, libertação dessa enfermidade. Mas não só isso, o que Deus fez na família, o que Deus fez nos filhos, o que Deus fez naqueles que oraram em igrejas como a nossa e outras igrejas que estiveram em oração. Porque quando Deus traz salvação, Ele traz salvação integral, cura integral. Quando nós estamos passando por uma luta, quando nós estamos passando por um desafio, Deus está agindo não só em nós, mas Deus está agindo em tudo à nossa volta. É como uma pedra no lago, ela produz uma onda. E essa onda da bênção de Deus se estende sobre todos que estão próximos de nós. Se tem alguém na tua célula que está enfermo, se tem alguém na sua célula que está lutando pela restauração do casamento, se tem alguém na sua célula que está vivendo um momento de luta com relação ao trabalho, com relação ao emprego, que está desempregado, qualquer luta, qualquer causa que esteja diante de Deus e você está participando, saiba que você está sendo abençoado. Abençoado. Deus está trabalhando na sua vida, coisas que você não percebe, que você não sabe. Porque o ministério da intercessão está acontecendo através de você. É por isso que nós somos corpo de Cristo. Nós estamos juntos. E nós temos que nos ligar nisso. Nós temos que nos conectar um ao outro. E a libertação do Senhor acontece de forma plena. Se você está acompanhando alguém como discípulo,
alguém na sua célula, alguém que é um discípulo recém-convertido, ou talvez não é um discípulo recém-convertido. Talvez é um discípulo que é um supervisor de célula, talvez é um discípulo que é um líder, talvez é um discípulo já de caminhada há muito tempo, que você caminha com ele, e ele luta contra uma compulsão. Talvez uma compulsão sexual, com drogas, com compulsão sexual com relação à pornografia na internet, ou uma compulsão com relação a drogas. E você está lutando com ele em oração, saiba que você está crescendo. Deus está trabalhando e libertando coisas na sua vida também, por sermos corpo. O Senhor nos liberta da contaminação do pecado e da injustiça. Se você abrir 1 João 1,9, muitos conhecem, mas alguns talvez não conheçam esse texto, abra lá e sublinhe na sua Bíblia, se você não tem ele sublinhado. 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos purifica. Toda a contaminação do pecado. Mas não só isso. Ele nos purifica e nos liberta também da injustiça. Porque pelo sangue de Jesus, Ele nos declara, lá em Romanos diz, justo. Ele nos declara justo. Justificados pelo sangue de Jesus. Davi comete algo terrível, que foi aquele adultério. Que foi toda aquela consequência do adultério, que ele tenta esconder um pecado com outro pecado, que vai esconder com outro pecado, e ele acaba num estágio deplorável do ser humano. Até que ponto chega o ser humano com aquela situação? Mas ao confessar, ele recebe do Senhor o perdão. A misericórdia de Deus é derramada sobre ele. Ele escreve 2 salmos lindos, que é o Salmo 51 e o Salmo 32. Nessa experiência de perdão, nessa experiência com o Senhor, que conhece, que ouve. Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Salmo 51, ele continua dizendo: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas sabedoria. Aí ele diz: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Cria em mim, olha só isso. Cria em mim, versículo 10, um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Tem sido essa a sua oração? Num clamor por libertação? Cria em mim, Senhor, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito pronto ao quê? Obedecer. Colossenses 1,13 diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Você tem experimentado o perdão de Deus diariamente? A purificação de Deus diariamente? Ou faz uma semana que você não confessa os seus pecados ao Senhor? Ou faz 3 dias que você não confessa? Quanto tempo faz que você dobrou os seus joelhos? Quanto tempo faz que eu dobrei os meus joelhos e cheguei diante de Deus e disse: sonda-me? E diante do Senhor eu disse: Senhor, eu pequei. Perdoa-me. Perdoa-me. Você tem caminhado com alguém? Compartilhado as suas lutas?
Deus quer te libertar do individualismo que adoece o corpo e a alma. Nós não somos chamados para sermos individualistas. A fé cristã é uma fé comunitária. É por isso que Jesus forma de cara uma igreja. É isso que Jesus faz. E ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja. E é por isso que Jesus dá um mandato, e Jesus dá um mandamento e nos dá um chamado, que a gente chama na igreja aqui de chamado primordial, que é fazer discípulos. Antes de eu ser pastor, eu tenho um chamado, fazer discípulos. A oração do pastor Renato, que é um dos pastores que nós caminhamos juntos numa caminhada discipular, que eu tenho compartilhado com ele, não é sobre os meus discípulos líderes, coordenadores de célula, não é essa. Uma que eu mais peço para ele é oração para que eu ganhe discípulos no meu condomínio. Eu tenho compartilhado isso. E tenho me inspirado nele, no desejo dele de alcançar discípulos lá no condomínio dele. Chamado primordial nosso. Ou seja, a fé cristã tem um chamado de irmos ao encontro de pessoas. E compartilhar a vida com essas pessoas. E sermos curados, como disse antes em Tiago 5,16, sermos curados por essa experiência de vida na vida. Sermos libertos. Libertos. Talvez você coordenador de célula que anda com supervisor, ou você supervisor que anda com líder, você vai ser curado por causa do seu discípulo líder de célula. Coisa que você não imagina. Como eu tenho sido com os discípulos que tenho caminhado. O temor do Senhor vem em nós, quando a gente tem essa consciência. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem experimentado isso? Tem experimentado Deus que ouve? Hoje o Senhor quer que você saia daqui, experimentando Deus que está presente, te ouvindo. Deus que está do teu lado, te ouvindo. Hoje o Senhor quer que você saia daqui, experimentando o Senhor que conhece exatamente o que está acontecendo com você. Que conhece suas lutas, que conhece suas dores, que conhece sua luta, seus desafios, a sua luta contra o pecado, contra pecados que estão difíceis de você se libertar, a sua luta contra compulsões da carne, da alma, que te prendem. O Senhor que conhece o seu sofrimento, a sua dor, a sua enfermidade, e o Senhor que te liberta. Esse é o Senhor que foi Senhor da vida de Davi e o colocou no caminho da maturidade. E é o Senhor que quer te colocar nesse caminho de maturidade, crescendo a cada dia a imagem de Jesus. Você pode fechar seus olhos, fazer a sua oração diante do Senhor. Qual é a sua oração? Qual é a sua resposta diante do Deus que ouve, do Deus que conhece e do Deus que liberta? Você conhece a Jesus? Você vai dizer, conheço, é por isso que eu estou aqui. Você gosta de Jesus? Talvez você vai dizer, eu gosto, por isso que eu estou aqui. Mas você tem se dado a conhecer a Jesus? No último dia, quando Jesus voltar, e Ele está para voltar, e eu creio e oro sempre, volte Jesus, volta Jesus. Jesus vai dizer a algumas pessoas, eu não te conheço. E eu me pergunto, mas como é isso? Como Jesus pode dizer a alguém, eu não te conheço? E essas pessoas são pessoas religiosas, lá no texto dos evangelhos a gente encontra isso. Mas são pessoas que não se deram a conhecer. Pessoas que fizeram, que gostavam de Jesus, que falavam de Jesus, mas nunca se deram a conhecer a Jesus. Nunca tiveram uma experiência de entrega diária, de comunhão, de um Deus que ouve, de um Deus que quer conhecer e nos conhece, e de um Deus que liberta. Eu sinto te fazer um desafio a você, que conhece a Jesus de ouvir falar, mas que nunca entregou totalmente a sua vida a Ele. Meu desafio para você é nessa noite, entregue totalmente a sua vida a Jesus. Não pela metade, não uma parte, mas totalmente a Jesus. Se o Espírito Santo está falando no teu coração agora e você está entendendo isso,
Está entendendo que você precisa entregar tudo totalmente a Ele. Não só uma parte da tua vida, mas toda a sua vida a Ele. Eu quero te convidar a levantar uma das mãos dizendo: eu quero me entregar totalmente a Jesus. Eu recebo Jesus totalmente na minha vida. Eu quero que Ele conheça tudo de mim. Todas as partes do meu coração, não só uma parte, mas todas as áreas, os quartos escuros, aqueles quartos que tem tranqueira, que eu jogo tanta tranqueira lá dentro. Eu quero que Ele conheça. Que Ele não só conheça, mas como Ele liberte, Ele limpe, Ele purifique. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Declarar Jesus? Levante uma das suas mãos dizendo: eu declaro Jesus como meu Senhor. Eu entrego a minha vida a Ele. Tem alguém? Amém, amém. Esse senhor aqui à minha direita, aquela senhora à minha direita, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Tem mais alguém? Levante as suas mãos, eu quero te ver. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus todo o seu coração, toda a sua vida ao Senhor, e deixa Ele limpar, deixa Ele trabalhar, deixa Ele purificar, Ele te conhecer. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Tem mais alguém? Amém. Amém. O que você falou para o Senhor aí enquanto você está orando? O que você está falando para o Senhor? O que o Espírito Santo está te dizendo? Só para você, só no teu ouvido, cochichando só no teu ouvido. O que você precisa clamar por libertação? Confessar? Qual é a sua decisão? Talvez é caminhar com alguém. Você tem caminhado sozinho, e você sabe que você não deve caminhar sozinho. Talvez é procurar uma célula essa semana. Ou talvez você que já está em célula dizer para o seu líder: como que é esse negócio de vida discipular? A igreja está falando disso e não tem ninguém caminhando comigo, eu não estou caminhando com ninguém. Eu quero entrar nesse negócio. Eu quero experimentar isso. E você vai incomodar seu líder, para ele incomodar o supervisor, para incomodar os pastores dessa igreja. E de fato nós vivemos o que nós pregamos. De fato vivemos o que nós pregamos. Vida na vida. Você está intercedendo por vidas? Espírito Santo de Deus, revela, sonda os corações agora, vai até o íntimo. A tua palavra, que é a espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que tenha toda a liberdade. Satanás não tem nenhum poder de colocar nenhum tipo de fortaleza nas mentes, mas traz à mente, Pai, aquilo que tem que ser confessado, aquilo que tem que ser renunciado. Traz à mente, Senhor, para trazer purificação e libertação. Pai, traz fé. Aqueles que estão em lutas, Senhor, traz fé. Pai, traz corações quebrantados, que o Senhor possa conhecer e trazer vida, Pai. Faz isso, Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e cantar essa música? Coloque-se de pé. Cante essa música enquanto nós estivermos cantando essa música. Eu quero convidar você que aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. Você que levantou a sua mão e disse: eu entrego totalmente minha vida a Jesus. Quero te convidar a vir aqui à frente. O pastor Falcão vai estar aqui, os conselheiros vão estar aqui. Vem aqui à frente para nós orarmos com você, por você, e queremos te conhecer. Queremos caminhar junto com você. Venha, amém, venha. Você que está perto de alguém que aceitou Jesus, traz essa pessoa, amém. Vem em nome de Jesus para cá, amém. São 3 pessoas que levantaram a mão. Vem aqui para frente. O melhor dar ao Senhor, o melhor entregar ao Senhor. Irmão Natal, seja com Ele. Glória a Deus. Você que não levantou a mão, mas entende que você tem que entregar a Jesus tudo, toda a sua vida, vem à frente. Declare Jesus. Diga: Senhor, me conheça. A minha vida toda é sua. Meu coração, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar
você que está lutando com uma causa, uma enfermidade, eu quero te convidar a vir. Junto com esses irmãos que entregaram a vida para Jesus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, quando há uma decisão dessa, festa nos céus. Eu quero te convidar a se juntar a eles. Você que está lutando contra uma enfermidade, você que está lutando, procurando um trabalho, um emprego, está desempregado, que tem clamado, você que está lutando pela restauração do seu casamento, você que está lutando por um milagre, e talvez você tenha chorado num quarto, ou dentro do carro, ou num lugar secreto, você tem clamado. Quero que você venha à frente para nós orarmos juntos, aqui, pertinho, colocarmos tudo diante do Senhor, para que você saia daqui com muito mais fé, alimentado essa fé, crendo na vitória do Senhor, crendo que o Senhor é contigo, e que você está no caminho da maturidade, no caminho de experimentar Deus, em toda a sua vida. Você que está intercedendo por alguém que está em luta, talvez lá na tua célula, essa pessoa não está aqui, vem aqui pela frente. Você vai representar essa pessoa aqui, dizendo: Senhor, eu estou aqui representando essa família. Senhor, eu estou aqui representando essa pessoa. Talvez é o seu discípulo, talvez é um dos líderes que você discipula, talvez é alguém que você acompanha. Venha para frente. E nesse ato de fé diz: Senhor, eu estou representando essa pessoa, colocando ela diante do seu altar. Estou como intercessor, me colocando diante do Senhor, entre ela e o Senhor, como intercessor, clamando por vitória, clamando por bênção do Senhor, clamando por fé na vida dela, e por uma experiência profunda com o Senhor. Venha, se coloque diante de Deus, e nós vamos cantar mais uma vez, e aí vamos orar todos juntos. Declare a letra dessa música como já uma oração sua. O meu melhor eu quero te dar, Senhor. Meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. eu vou dobrar o meu joelho. Se você quiser, se ajoelhe. Vamos colocar diante do Senhor em oração. Deus amado, nós nos prostramos diante do Senhor, nos rendemos diante do Senhor, Pai. E eu me coloco junto com os meus irmãos como o primeiro carente, Senhor, necessitado das misericórdias do Senhor. Misericórdias essas, Pai, que se não existissem, eu estaria consumido, nós estaríamos consumidos, Senhor. Ó Deus que ouve o nosso clamor, Deus que ouve a nossa confissão, Deus que ouve a nossa angústia, Deus que ouve, Pai, cada palavra nossa, seja palavra de verdade ou seja palavra de mentira, Deus que ouve tudo. Nós nos colocamos diante de Ti, certos que o Senhor está aqui, certos que Jesus ressurreto, Jesus vivo, tem ouvido o nosso clamor, certo que o Senhor ouviu e está ouvindo o clamor de cada um que está aqui na frente, de cada um que dobrou os seus joelhos nessa hora, certo, Pai, que no momento mais difícil, mais complicado, momentos que a gente acha que não tem solução,
Momentos que a gente clama até por ressurreição, por situações tão dramáticas. Mas eu já ouviu hoje aquela música pela irmã Heleninha, a frase de que o nome de Jesus tem poder para levantar até os mortos. Certos que o Senhor nos ouve e que a tua resposta sempre o melhor, sempre o melhor. Ó Deus, nós estamos de joelhos, certos que o Senhor conhece as nossas angústias, conhece as nossas dores, conhece as nossas enfermidades, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor conhece, Pai, as nossas lutas contra o pecado, porque na cruz o Senhor tomou sobre si todos os nossos pecados. O Senhor conhece a angústia que vivemos da consequência do pecado, muitas vezes sobre nós, assim como Davi viveu, e a dor do pecado que às vezes se torna física, somatiza em doenças muitas vezes. O Senhor conhece, Pai, a dor de um mundo que está longe do Senhor, que estamos sujeitos a dores, Pai. O Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor conhece, Pai. Ó Deus, o Senhor que chora conosco as nossas dores, o Senhor, Pai, que sofre as nossas dores. Ó Deus, nós clamamos por cura. Clamamos, Pai, por cura física, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, traz a cura física, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Clamamos por cura, Pai, emocional, aqueles que estão presos a compulsões, a vícios, Senhor, que prendem, que escravizam, liberta, Senhor, de vícios. Ó Deus, clamamos, Pai, por cura, Senhor, na alma. Ó Deus, Tu que nos conhece, vem, Senhor, nos abraça. Ó Deus, Tu que nos liberta, vem, Senhor, e traz libertação a cada um de nós, traz salvação, Senhor. A Ti, Senhor, Deus poderoso e santo, nós nos rendemos, nos colocamos diante de Ti, porque Tu és o Deus todo-poderoso, Deus que nos ouve, Deus que conhece e Deus que liberta. Nós oramos, Pai, assim, crendo no milagre do Senhor, não na nossa força, mas oramos assim, Pai, no poderoso nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Que Deus abençoe.